abrir a sua Bíblia no livro de Esther, vai até o capítulo 2. E vamos ver o que Deus preparou para nós para essa noite de hoje. Deixa eu ver se Esther está aqui. Esther capítulo 2, vamos ver os versículos. Vamos ler o verso 1, depois o verso número 10, e depois o verso de número 20. 1, 10 e 20. Livro de Esther, depois de Neemias, depois de livro de Neemias, é o livro de Esther. Bendito seja o Senhor, para tudo certo. Amém? Vamos achar? Vamos com calma para chegar. Se preferir, Radassa. Está difícil achar isso daí. Aleluia. Vamos achar capítulo 2, verso 1, verso 10, verso 20. Está escrito assim: passadas essas coisas, e apaziguado já foi o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Verso 10. Esther, porém, não declarou qual era o seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu, que lhe tinha ordenado que não o declarasse. Verso 28. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther obedecia Mardoqueu como quando o criava. Amém? Vamos se sentar em nome de Jesus. Nós vemos no trecho passado, na lição passada, que o período que foi escrito o livro de Esther foi no período pós-babilônico, do cativeiro babilônico. Babilônia tinha invadido Jerusalém por volta do ano 516 aproximadamente, destruiu Jerusalém, levou cativo 2 levas, a primeira e a segunda, e agora, passado o fim de 70 anos do reinado babilônico, ajuntou-se 2 nações poderosas de guerra naquela época, os medos e os persas, e fizeram essa junção de medo e persa, e foram e pelejaram contra o reino babilônico, e assim venceram, destruíram aquele reino poderoso de Babilônia. Agora nós estamos vendo essa saída desse reino, essa volta desse reino. O livro de Esther foi escrito é contemporâneo com Neemias e Esdras. Primeiro Esdras veio no intuito de restaurar o templo que foi destruído. Depois veio Neemias logo após, para restaurar a muralha, para proteger a cidade. Então, nesse período, enquanto estava acontecendo de Neemias e Esdras vindo para Jerusalém, para restaurar Jerusalém, o que estava também acontecendo lá no reino da Pérsia, estava surgindo a história de Mardoqueu e a história de Esther. Então, agora nós estudamos na aula passada, que a rainha Vasti, que era casada com Assuero, o rei da época da Pérsia, ela desobedeceu ao rei, ao mandato do rei. Pediu para que ele estava fazendo uma festa, pediu para que ela entrasse, e ela recusou em entrar na presença do rei, para o rei mostrar ela como um troféu para os que estavam naquela festa dos homens. E ela não quis. Por causa disso, o rei fez o decreto que toda mulher tinha que obedecer ao seu marido, senão poderia ter graves consequências. Agora no capítulo 2, nós começamos
mostrando que isso ainda estava fluente, isso daí estava ainda, a poeira não tinha baixado 100%. Nós começamos a ler o verso de número 1, dizendo que passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero. Então já tinha passado o tempo. Quanto tempo? Não sabemos. Mas o rei já estava mais calmo. Porque agora a Bíblia diz que ele já tinha se acalmado, tinha acabado o furor dele. Porque ele fez na raiva, ele fez na ação, numa atitude até mesmo grotesca. Ele poderia evitar certo decreto, mas não quis evitar. Agora ele está passado esse tempo, ele já está calmo, já está consciente, já voltou ao normal, entre aspas. Agora ele vai lembrar da sua rainha que foi deposta, né? A sua rainha que ele tirou, a Vasti. A Bíblia mostra que Vasti era uma mulher bonita e formosa de cor. Então ele vai lembrar de Vasti. Ele vai lembrar da ex-mulher dele, da ex-rainha. E agora ele vai lembrar, o que ele vai lembrar dela? Ele vai lembrar do que ela fez e também ele vai lembrar do que ele fez. Então o capítulo de número 2 começa com a seguinte forma: o remorso de um homem, um arrependimento de um homem. Assuero, por lembrar de Vasti e lembrar do que fez, ele se arrependeu amargamente. E todo arrependimento, irmãos, traz tristeza. Todo arrependimento traz angústia na alma, traz abatimento de refeição, traz uma tristeza profunda. A Bíblia tem um versículo que diz, agora não me lembro, mas está na Bíblia e eu tenho certeza disso, que diz o seguinte, que a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento. Então, quando nós erramos e nos arrependemos, é automático você ficar triste e eu ficar triste. Por quê? Porque isso mesmo é um plano de Deus, isso é a vontade de Deus, para que na tristeza, segundo Deus, venha operar em mim e em você arrependimento. Então Assuero, ele está triste porque ela desobedeceu, está triste porque ele decretou, fez um decreto, e esse decreto era irrevogável, nem ele mesmo podia mais tirar. Então agora ele está triste, cabisbaixo, ele está, na minha opinião, até sem se alimentar direito. Então o Assuero está arrependidíssimo porque ele tinha feito aquilo. No calor da emoção, no calor da ira, no calor do furor, ele agiu pelas suas emoções. O erro nosso continua ainda o mesmo. No calor das nossas emoções, agir com a força do nosso braço, ou agir com a força da nossa língua, ou agir até mesmo com a força do nosso pensamento. Isso depois nós vamos prestar conta. Isso depois nós iremos diante de Deus, ou diante do público, ou diante dos outros, mostrar o porquê de tal coisa. As consequências da emoção mal administrada. Quando a pessoa não consegue administrar a sua emoção, tem um perigo terrível. Quando a pessoa está irada, quando nós iramos, irmão, é difícil nós segurar certas palavras, certos pensamentos, certas atitudes. Não vai me dizer que é fácil, que não é. Só que a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito Santo, uma ação dele é domínio próprio. Então eu sei que se o meu sapato é apertado e o meu calo é bem elevado, se alguém pisar, eu vou retrucar, eu devo pedir para o Espírito Santo um domínio próprio, para me controlar, para não sofrer as consequências da minha raiva, ou da minha ira, ou da minha emoção descontrolada. Então, isso, irmãos, não é tanto espiritual, não é tanto moral, isso é mais intelectual. Porque crer também é pensar, é você meditar. A Bíblia diz, fala, medita. O que é meditar? É você pensar. Na palavra de Deus, de dia é de noite. Então, crer também é pensar. É você entender o seguinte: tem um livro de um pastor norte-americano, agora não me lembro
o nome dele, me foge a memória, e o tema do livro dele é: o que faria Jesus em seu lugar? Na situação que nós vivemos, você colocar esse pensamento ativa, você e eu iremos errar menos, porque você vai se deparar com uma situação, aí você vai colocar na sua mente o seguinte: se fosse Jesus, como ele agiria nessa forma? Se nós tivermos essa ousadia de viver dessa forma, eu tenho plena convicção, nós iríamos errar menos. Ver uma situação como assim: se fosse Jesus, o que ele faria? Mas eu não sou Jesus, mas eu sou considerado discípulo de Jesus. Você é considerado seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus é aquele que segue e gosta de quem está seguindo, porque ninguém segue daquele que não gosta. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós iríamos errar menos. Assuero está triste e cabisbaixa, pensando no que ela tinha feito e pensando no que ele tinha feito. E agora está lá, uma situação para ele resolver, mas ele sem força, ele desanimado, triste, angustiado, amargurado. No verso 2, começa a dizer o seguinte: então quando? Então, quando eles observaram, esses jovens observaram o Assuero, que estava para baixo. Então, quando viram e quando disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. Então, Assuero não tinha como mais responder por ele, porque ele estava angustiado, triste, nem sabia o que fazer, lembrando da ex e com remorso do decreto que ele tinha feito, que era irrevogável. Olha a mistura de sentimentos que estava na mente do Assuero. Ele iria pensar em um novo casamento? Em hipótese alguma. Um outro casamento era tudo que ele não queria naquele dia. Ele não queria mais saber disso. Ele queria se organizar primeiro os pensamentos, organizar o que vai pensar, o próximo passo, para assim depois procurar um outro casamento. Irmãos, às vezes as pessoas elas não conseguem parar de Márcio e reorganizar os seus pensamentos. Você não precisa orar, você não precisa subir no monte, você não precisa fazer campanha, você não precisa nem expulsar o demônio, é só reorganizar os pensamentos. É você parar e falar assim: peraí, stop, dá um pause lá, calma aí, deixa eu respirar, está acontecendo isso aqui, está acontecendo isso ali, aquilo ali, tá, o que eu posso resolver mais rápido? O que eu posso conseguir resolver mais rápido? Ou tentar resolver mais rápido? Porque não adianta nada, irmão, quando nós estamos na tempestade, querer ver a cor da água. Não dá. A água já está vindo, a tempestade, o vento forte está vindo, os trovões estão vindo. Então o que eu tenho que fazer? No meio da tempestade, correr para achar um abrigo. Não é falar assim: eu vou enfrentar porque eu sou corajoso. Não. É você reorganizar o seu pensamento e falar assim: eu preciso de um abrigo. Se eu ficar o céu aberto, eu vou ficar vulnerável à tempestade, a vento forte e aos raios. Então, quando, irmão, acontecer, se caso acontecer, não tem aqueles dias, aqueles tempos que parece que tudo trava, ninguém vai para frente, ninguém te entende, você não entende ninguém, todo mundo fica nervoso com você, você fica nervoso com todo mundo, e é aqueles dias que parece que não é dia, é noite. Não tem dia, é noite. Aí vai acontecendo as coisas, e fulano, e beltrano, é vizinha, é parente, é assim, é lá, e você fica num turbilhão na sua mente. O que eu preciso fazer quando esse dia chegar? Reorganizar os meus pensamentos. Aí, quando eu estiver organizado a mente, respirar e começar a pensar em soluções para os problemas. Então, são coisas, irmãos, que perceba que não é coisa assim difícil de nós lidar. É porque o ensinamento serve para isso. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida.
Mas Deus foi tão misericordioso conosco que me ensinou há alguns anos atrás isso. E eu tenho tentado praticar dessa forma. Quando eu não vejo solução para nada, eu me aquieto e reorganizo os meus pensamentos. Eu tenho que saber o que eu posso fazer. É aquele ditado, né, irmãos? Quando a pessoa chega no fundo do poço, o que ela deve fazer? Não é pedir uma corda, não é tentar escalar a parede. A pessoa, quando chega no fundo do poço, a coisa mais sábia para se fazer é parar de cavar. Porque não dá para descer mais. Se descer mais, vai dar problema. Então, quando vê uma solução que você não consegue ver, uma situação que você não é insolúvel, que não tem solução, pare, pense, respire. E eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Não tome decisões sem saber o que está fazendo. É aquele dito que dizem, né? Segue tiroteio. O segue tiroteio não sabe para onde correr, porque ele não sabe de onde está vindo a bala. Então ele está ouvindo, vai querer correr para qualquer lugar, vai ficar vulnerável. Então, nos momentos tribulosos da nossa vida, pare, pense, respira, e Deus vai te dar direção. Os jovens viram que Assuero não tinha condições de resolver aquele problema. Esses jovens serviam ao rei Assuero. Então eles falaram: peraí, o rei está triste pela situação da sua ex, a rainha Vasti. Por causa dela, ela perdeu o trono, e por causa dela, o rei fez um decreto irrevogável. Então vamos fazer o seguinte: vamos ver umas jovens e vamos preparar um novo casamento para Assuero, porque nesse estado ele não consegue pensar por si mesmo. Aí o que está, irmãos? Como é interessante nós termos pessoas amigas do lado. Porque quando você não consegue, quando você não está tendo condições de reorganizar os seus pensamentos, Deus sempre vai levantar alguém para te dar uma luz, um norte, para te dar uma direção. Deus, Ele não te deixa só. Deus, Ele não vai permitir que você fique sem uma resposta, sem uma direção. Então esses jovens falaram assim: já que ele não tem condições, então vamos ajudá-lo de alguma forma? E foi uma ideia boa. Os jovens foram, verso 2 diz: e foram buscar para o rei moças virgens e formosas à vista. Vou falar assim: vamos arrumar um novo casamento com Assuero, porque ele não está com condições. E foi, verso 3: e pondo o rei comissários a todas as províncias do seu reino, que juntem todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Então o plano dos jovens era: vamos fazer isso, ajuntar as províncias, passar pelas 127 províncias aonde o rei Assuero é o comandante, né, que está governando, e falar que isso veio do rei, que isso é do rei, é um pedido do rei, para que preparem moças novas, formosas e bonitas, que dentre elas vai ser escolhida uma que vai assumir o trono que era de Vasti. Então a ideia é magnífica, uma ideia boa, uma ideia impressionante de tirar o chapéu. Agora, só que essa ideia precisava sair da mente deles, ou seja, sair do papel e ter a autorização do próprio rei Assuero, que estava sem condições, mas precisava ter a autorização dele. Então os jovens ajudaram, pensaram, arquitetaram, e agora, verso 4: e a moça que parecer bem, reúne o lugar de Vasti. Isso pareceu bem aos olhos do rei,
e ele assim fez. Então agora, falaram o plano para o rei Assuero. Assuero, essa depressão sua aí, essa tristeza sua aí, um novo casamento, eu acho que resolve para você. Assuero parou e pensou e falou assim: não, tudo bem, tá bom, vamos lá ver o que vai dar, né? E autorizou esse decreto. E agora esse decreto vai passar por 120 províncias. E agora estão à procura da nova rainha. Estão à procura da esposa do Assuero. No verso de número 5. E eles chegaram, e havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então, nessa procura das 127 províncias, na fortaleza, ou seja, na muralha da cidade chamada Suzã, bateram na porta do Mardoqueu. Quem é esse Mardoqueu? Mardoqueu era o tio da Esther. Quem é Esther? Esther era uma menina, era uma moça jovem, porém órfã. Não sei quando ela perdeu os seus pais, mas ela perdeu os seus pais. É bem provável que na fuga dos caldeus, os seus pais tinham sido mortos pela Babilônia. Ou caldeus e babilônicos são os mesmos tamanhos. Então é bem provável que ela perdeu os seus pais nessa fuga. Então agora Mardoqueu, tio dela, vai assumir aquela menina, vai criar aquela menina, vai cuidar dela como se fosse filha dele. Mardoqueu é um tio, irmão, exemplar. É um tio que mostrou comprometimento familiar. Irmãos, e isso está faltando por demais em nosso tempo. Verdade, Jesus. Nos dias atuais, comprometimento familiar está difícil. Se comprometer com a família, com os meus familiares, com os seus familiares. Então Mardoqueu me dá um exemplo que ele se comprometeu, dizendo: ela não tem pai, ela não tem mãe, então não vai ser qualquer um que vai pegar ela e vai fazer ela de esposa, não. Por quê? Porque é sangue do meu sangue. Então ele pegou aquela menina, cuidou dela, guardou, protegeu, alimentou, ficou com ela até entregar ao rei Assuero. E depois que entregou, irmão, nós vamos ver um pouco mais para frente o que aquele homem foi capaz de fazer depois que entregou o casamento, depois que a Esther já estava casada. Então Mardoqueu é um homem que se comprometeu com a sua família, com os seus familiares. Já pensou, irmão? A igreja atual, eu e você, se nós se comprometesse em ganharmos a alma dos nossos parentes de sangue, mas comprometimento mesmo, sabe, de joelho no chão, cara no pó, até que eles sejam salvos, irmão, a igreja brasileira ia estar, olha, vou dizer, 90% da nação brasileira ia conhecer a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Faltando comprometimento familiar. Eu não sei você, mas quando eu me debruço em oração, eu choro pelos meus parentes, que às vezes eu vi quando pequeno, não sei nem como está, se passar na minha frente, talvez eu nem conheça, mas eu oro lembrando dos nomes. Oro, choro e peço para que Deus alcance eles assim como alcançou. Comprometimento familiar. Ah, mas fulano é ruim, é de outra religião. Pouco importa, irmão. Eu acho que se for de outra religião, é isso que tem que te motivar mais ainda, porque está no engano religioso. Amém? Amém? Amém. Então agora ele se comprometeu com Esther. Sabe o que eu acho interessante, Márcio? Que em lugar nenhum não tem histórico, não tem nada que possa sentenciar ou ofender a moral de
de Mardoqueu. Em nenhum momento Mardoqueu sequer teve a ousadia de olhar torto para Esther. Ele tomou como filha. Posso dizer uma verdade? Sim ou não? Amém. Cabra macho. Cuidou da menina como foi o filho dele e não tocou num fio de cabelo só daquela menina. Não sei se ele tinha esposa. A Bíblia diz somente de Mardoqueu. Mas ele cuidou, mas o zelou como se fosse dela. E parecia, irmão, uma coisa impressionante. Nós vamos ver mais para frente. Homem cuidadoso, homem zeloso, homem que zela pelaquilo que veio na sua mão. Ele não pediu Esther, ele não planejou Esther, mas Esther veio até ele. O irmão, está faltando um homem cabra macho, de assumir a sua responsabilidade. Vem a tua mão, pegue, fique firme, não largue, porque Deus confiou a Mardoqueu a Esther. Você não vai ver o nome de Deus no livro de Esther, mas a ação de Deus é muito impressionante. Você não vai encontrar o nome de Deus no livro de Esther. Nos 10 capítulos você não vai encontrar. Mas o mover de Deus nos bastidores é impressionante. Mardoqueu assumiu a responsabilidade. A Bíblia tem um versículo em Provérbios que diz: e tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Por quê? Porque no lugar aonde vais, não tem honra. O que o Salomão está querendo dizer com isso? A oportunidade que veio até a tua mão, faça conforme as tuas limitações. Por quê? Porque depois que você e eu morrermos, não dá para fazer mais nada. É isso, simples assim, o feijão com arroz. Então o que veio a mão a mim, o que vai chegar a mão a você, ou chegou a mão a você, cuide, zero. Eu não pedi, eu não esperava, mas veio. Mardoqueu não pediu, Mardoqueu não esperava, mas veio. Então semana passada as mulheres foram chacoalhadas, hoje é os homens. Glória a Jesus. Então eu preciso assumir a minha responsabilidade. Sabe o que eu acho impressionante? No livro do profeta Isaías 61, tem um versículo, se eu não me engano, 2, fala assim: olha, e o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para me pregar as boas novas e pôr em liberdade os cativos, os cegos de vista, enfim, a sequência de Isaías. Quando Jesus está voltando a segunda vez para a sua cidade, Nazaré, ele vai para a sinagoga de Nazaré. E agora ele abre o pergaminho, e ele não abre o pergaminho porque é aleatório, ele abriu o pergaminho porque provavelmente ele quis ler aquele pergaminho, aquela parte, abriu o pergaminho, na onde que estava escrito Isaías, que nós conhecemos como 61. Ele abriu e falou assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pôr em liberdade os cativos, dar vida aos cegos, os surdos ouvirem, e assim por diante. Aí sabe o que eu acho interessante? Fechou o rolo, o pergaminho, e disse a toda a sinagoga: hoje se cumpre isso aqui. Glória a Deus. O que eu aprendo com Jesus, irmão? Ele assumindo a sua responsabilidade. O que nos falta é isso. Assumir. Se estou errado, estou errado. Se estou certo, vou continuar no certo. É assumir. Jesus mostra para mim o seguinte: olha, é sobre mim que está falando? Então eu recebo, pego para mim e vou praticar. Glória a Deus. Então, irmãos, assumir as responsabilidades. Qualquer outro dia nós falamos sobre isso. Tem um monte de versículos que dá para nós emendar e coligar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora eles fizeram essa escolha, o rei autorizou, eles foram à procura dessa menina formosa, virgem, de boa aparência, beleza à vista.
Aí agora vai falar que quando bateram na porta do Mardoqueu, agora eles viram que tinha essa menina e pegaram essa menina e levaram. Mardoqueu autorizou e levaram até a casa das mulheres, que era perto do palácio do rei, da fortaleza de Suzã. Era perto ali onde ela morava. E agora vai explicar quem era o Mardoqueu, ou é aquela menina que surgiu. Era um homem, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, da tribo de Benjamim. Então agora tem a identificação de quem é o Mardoqueu. E vai falar quando foi esse episódio. Verso 6: que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Verso 7: este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem, bela de parecer e formosa. Por ser órfão, Mardoqueu a tomara por sua filha. Bem, irmãos, então foi nesse episódio de transporte, de saída da Babilônia para o reino do Medos e Persa, que surgiu essa confusão. Bem provável que os seus pais morreram e agora Mardoqueu assumiu aquela menina, aquela moça Esther. Outra coisa que vale a pena nós destacar aqui é que quando isso sucedeu, verso 8, e sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai. Eu acho que essa é a tradução, guarda das mulheres. Olha que interessante, vale a pena nós ressaltar aqui. Muitas moças. Tinha um bocado de menina lá. Tinha um monte de moças. E moças belas, porque foi essa a lei que partiu do reino, o partido do rei Assuero. Então tinha um monte de moça bonita, formosa, bela. Mas era muito. Imagina, 127 províncias. Não é para qualquer um, era muita gente. Então tinha muita menina lá. E todos tinham que ser entregues a este homem chamado Hegai. Ou, não sei, talvez seja essa a tradução. Quem é este homem? Esse homem era o eunuco do rei Assuero. Esse homem aqui era o único homem, fora o rei, que poderia entrar na casa que eles chamavam, que era a casa das mulheres, aonde tinha as mulheres do rei, que servia ao rei. Outro homem não entrava. Lembra que quando Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas, tinha um espaço somente para elas. Tinha um espaço era grande. Imagina, 1000 mulheres, tinha um espaço gigante para elas. Só que não era qualquer homem que entrava lá, não. Tinha que ser eunuco. O que é eunuco? Ou o eunuco era feito de duas formas. Ou esse eunuco nascia eunuco, não tinha contato com mulher, e isso não lhe fazia mal nenhum. Ou era o eunuco forçado. O que era o eunuco forçado? Cortava a parte íntima do homem. Aí, esse daí não tinha o que fazer, então tinha que cuidar das mulheres. Fora isso, não existe outro tipo de eunuco. Bom, então, com Salomão era a mesma coisa. Então, desde este tempo, agora, lá na Pérsia, no meio de Pérsia, na Pérsia, no reino persa, tinha essa casa também que só iria as mulheres. Por quê, irmãos? Porque a escolhida, ou dentre as escolhidas, elas tinham que passar pelo processo de escolha
tinha um processo de, entre aspas, de purificação. Elas tinham que ter um lugar onde elas ficavam 6 meses em especiarias, tomando banho e tratando a sua pele, mais 6 meses se alimentando de uma forma exagerada, para ter o mínimo possível de defeito. Então esse processo que ficava para ser a eleita ou casar-se com o rei Assuero, era um processo que duraria 1 ano. Agora imagine, um monte de mulher lá sendo preparada durante 1 ano. E era banho de óleo daquilo, era banho de óleo daquilo. As mulheres que gostam disso, né? É hidratante para a pele, o hidratante da pele tem o hidratante da mão, que não pode ir para o rosto, porque o rosto já tem outro hidratante. Se tem um rolo para o rosto, também tem o do pé. O do pé não pode ir para o rosto não pode ir para o pé, porque é desperdício. Então, cada do corpo da mulher tem um tipo de óleo, tem um tipo de hidratante, e isso daí não é de hoje. Isso aí é muito tempo atrás. Então elas tinham que um banho de não sei o que, ficar 40 minutos de não sei o que, e 20 minutos de não sei o que, e isso daí diariamente. Já pensou as meninas ficaram 1 ano de spa. Eita, sonho de consumo de qualquer mulher, né? 1 ano com perna para cima, comendo, sendo cuidado da pele, dos cabelos. Ninguém queria, né? Nenhuma mulher queria, né? Então eu sonho, estava no spa, 1 ano de spa grátis na faixa. Sem menino pequeno, sem marido, encher a paciência. Olha, irmão, uma coisa do céu. Aí ficaram aquelas meninas lá 1 ano, comendo, se divertindo, aí arrumando o cabelo, e arrumando os pés, e arrumando as mãos, e arrumando. Esses especialistas ficaram, assim, entre aspas, perfeitos diante dos olhos do Assuero. Dentre elas, quem estava lá no meio? A garota Esther. Esther entrou também nessa onda e foi se preparar também. Só que a Bíblia fala, interessante, que esse é um grupo chamado Regai, ou Hagai, não sei a pronúncia dele, mas vamos colocar como Regai. Ele ficou observando a Esther. Um monte de menina no espaço de 1 ano, mas ele colocou os olhos em Esther e começou a observar Esther. Eu não sei se Esther era uma moça tímida, falava pouco, e esse Regai aqui lembrou de Vasti, que era uma mulher que era para frente, falou: seu rei já não quer mais, se botar uma outra que vai para frente, vai dar briga de novo. Então vou tentar escolher uma que é mais reservada. Eu não sei o que passa na mente, mas vamos. O versículo 11, talvez seja isso. E passaram Mardoqueu cada dia adiante no pátio das mulheres para informar de como Esther estava passando e como a tratava. Talvez seja isso. É. Porque todo dia passava lá e perguntava sobre a sobrinha. Sim, isso é Mardoqueu. Então. Eu estou falando o Regai. Então, pode ser isso, ele passava na frente e perguntava da sobrinha. Pode ser isso, seja uma atenção. Exatamente. Especial. Pode ser, tem essa possibilidade de Mardoqueu por perguntar. Todo dia perguntava, só um ano perguntando. Todo dia lá. Pode ser isso, não está fora esse pensamento do irmão, não. Então o Regai olhava para ela e começou a observar ela diferente. Começou a observar ela que ela era diferente de Vasti. Porque um exemplo, se você for para escolher, isso é exemplo. Eu vou lá e escolho o Fusca vermelho. E quando eu chego na agência, eu pego o Fusca vermelho, aí eu vou andar com ele e quebra, e dá problema, e dá dor de cabeça. Aí, de alguma forma, eu consigo me livrar do Fusca vermelho. Agora eu vou comprar um outro carro. O que eu tenho em mente é que Fusca vermelho não presta. Aí eu vou na agência, presbítero Zé Brito. Quando eu vou na agência, eu vejo o primeiro carro, Fusca vermelho. O que eu vou falar? Não, tem outro. Tem outro, pelo amor de Deus, eu quero saber de Fusca vermelho, não. Não é pela coisa, isso é só exemplo, né? Então eu acho que na mente de Regai estava pensando isso. Eu não vou escolher outra Vasti para o rei, não. Uma mulher faladeira, uma mulher insubmissa,
Deus me livre. Não. Eu vou escolher uma que possa ser ao oposto disso. Então, na minha opinião, o Hegai estava olhando para Esther, e a Esther era uma moça quieta, na dela, com poucas amizades, fazendo tudo o que aquele preparativo estava pedindo. Era uma menina obediente. Aí o que ele fez? Opa! Talvez com a ajuda do Mardoqueu, estando todo dia na porta lá batendo. E como está Esther? Como está Esther? Esther está bem? Esther está bem? Esther está bem? Aí aquele homem pode ter ouvido e falou assim: Esther, quem é Esther? Quem é Esther? Pelo amor de Deus, tem um homem todo dia vindo aqui atrás de Esther. Quem é Esther? Ah, sou eu. Ah, você é Esther, tá bom. Aí começou a observar. Não está fora isso. E na minha opinião é tudo plano de Deus. E agora esse Hegai ficou de olho nela. E por fim, a Bíblia diz que agradou o olho desse homem, desse Hegai. E falou assim: rei, achamos a moça. Aí quem era? A Esther. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 9. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, e por isso se apresentou a dar-lhe aos seus enfeites e boa alimentação, como também lhe dar 7 moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Da casa das mulheres. Verso 10. Esther, porém, não declarou qual o seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Olha o que Mardoqueu fez. Olha, você vai lá para esses pais durante o ano. E durante o ano não é tempo que sobra. E Mardoqueu falou para Esther: Esther, não fale que você é judia. Não fale que você é do povo judeu. Combinado? Sim, Senhor. Agora imagine, irmão, uma moça, junto com as outras demais moças, ficar um ano e não falar nada de onde que era a parentela dela. Era uma menina que tinha um equilíbrio mental, uma personalidade incrível, impressionante. Era uma mulher que tinha opinião. Eu vou fazer, eu vou obedecer e não vou falar, e não falou. Porque o seu tio tinha declarado isso, não declara. Verso 11, está nesse corrido, né? Está passando. Olha o verso 11. E passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther estava passando e como a tratava. Lembra que um homem de responsabilidade, um homem que assumiu a responsabilidade, não pediu, não queria, mas chegou. Depois que ele levou para essa seleção, lá durante um ano, ele ficou acompanhando. Ele ficava na porta da casa das mulheres, ouvindo, querendo notícias da sua filha adotiva, como que ela estava, como estava tratando. E eu tenho certeza absoluta, se estivesse tratando mal a Esther, este homem era capaz de arrumar uma confusão dele. Homem que assume a responsabilidade não é impressionante. Homem que assume a sua responsabilidade, pode chover chuva de canivete, está doente, está gripado, pode estar o mundo caindo, mas não, eu tenho que fazer algo pela minha família. Eu sou e assumi a minha responsabilidade. Não é pelo pai, não é pela mãe, é pela família. Irmãozinho, não é o que esta geração está apresentando para nós. Essa geração é diferente da geração passada nossa. Graças a Deus tem os irmãos aqui, cabra macho, desde que faz tempo. A geração atual
é aqueles que correm para baixo da saia da mãe e não quer passar por nenhum problema, irmãos. A primeira coisa, se ele tiver um probleminha, mãe, ele não encara a realidade, não bate de frente com a situação que está ali perante os olhos dele. Ele prefere recuar, ele prefere ficar na barra da saia da mãe do que enfrentar o problema. Eu não sei se foi erro nosso que os pais não educaram os filhos para enfrentar os problemas, mas eu me lembro que os meus pais, graças a Deus são vivos ainda, eles sempre me impulsionaram para me enfrentar os problemas. Vá trabalhar, se vira, resolva. E naquela época eu falava assim, puxa vida, né, meu pai podia me ajudar, mas meu pai não estava, se ele me ajudasse, ele ia me mimar. Mas quando ele me confrontava, eu falava assim, eu não tenho outra alternativa, ou eu vou embora, fujo, me escondo, ou encaro a realidade, vou para cima, vamos ver o que vai dar. Então a geração atual, parece que, não sei se foi erro dos pais, ou se essa geração está sendo influenciada pela internet, de que qualquer situação separa, qualquer probleminha separa. Ai, a palavra mais famosa que tem entre os casais hoje, que está tendo separação, a incompatibilidade de gênero, né? Ai, ele é nervoso, eu sou calmo. Ai, vamos separar. Eu não estou falando de uma situação de um casamento antigo, irmãos, que aconteceu isso, infelizmente, de um problema cá, surgiu outro e não teve mais condições, não teve. Cada caso é um caso, amém, irmãos? Então não estou generalizando, cada caso tem que ser estudado. Estou falando que o que demonstra essa geração hoje é que se a menina não sabe fritar um ovo, o camarada não tem a capacidade de ir lá fritar um ovo. Vai chorar no pé da mãe e a mãe vai falar assim, marca dessa menina que ela não sabe fritar um ovo. Aí você não tem mão, e o camarada não tem mão, ele não pode fritar um ovo. Certo? Aí vai para a moça, aí a moça fala assim, ai, eu vou falar uma coisa que não é se escandalizando. Nossa, ele é tão bonito, tão assim, mas ele tem um chulé, aí mãe, ele tem um problema no pé, tem um chulé, eu não sei se vou aguentar. Aí em vez de a mãe falar assim, menina, larga de ser bobo, ai, caçar teu homem, fica teu homem com chulé, sem chulé, ele está cuidando de você está cuidando, e vai-se embora, resolve esse problema. Sabe o que as mães fazem? Ai, minha filha, é mesmo, né? Vamos procurar na internet um homem do pé limpo que não tem chulé. Então a geração atual está demonstrando essa fraqueza, esse assumir de responsabilidade. Mas do que eu falo assim, não, se estiver tratando mal a minha filha, a minha sobrinha, filha, não, meu amigo, eu vou morrer, mas o que eu vou brigar, eu vou brigar. Então ele passava todo dia lá, como está sendo? E a Esther, tá bem? Comeu hoje? Comeu. Qual foi o banho que pegava? Especialista, você quer? Tá, beleza, tá tudo certo. E voltava para a sua casa. Então ele estava todo dia lá. 12. E chegando o prazo de cada moça para se apresentar ao rei Assuero, depois que for feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, olha lá, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, vinha a moça ao rei a dar-lhe tudo quanto eles desejavam, para se enfeitar e vir da casa das mulheres, à casa do rei. 14. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, aos cuidados de Zasgás, e o eunuco do rei, guarda das concubinas, não voltava mais ao rei, salvo se o rei o desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio
de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto havia. 16. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ela graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Irmão, o rei se encantou tanto, irmão, assim, que fez o que não era costume fazer. O que nós vemos? Que a moça vinha pela noite, se apresentava, e de manhã ele voltava, apresentava ao rei, na presença do rei, saía da presença do rei, ia para a casa das mulheres, e de manhã ia começar o tratamento lá tudo de novo. Então, a escolhida tinha que ser o seguinte: ela ia entrar na frente do rei, o rei iria escolher ela voltava para lá e mandava chamar ela para que ela fosse coroada. Só que, na vez de Esther, esse protocolo caiu por terra. Porque quando a Esther entra, irmão Márcio, na frente do rei Assuero, a Bíblia diz que ele amou. Não é que ele gostou, não é que ele ficou empolgado, ele amou. Então, irmãos, aí está uma coisa que às vezes nós ficamos sem saber explicar, né, irmãos? Existe amor à primeira vista? Pronto, para quê? Ele não tinha visto Esther antes. Olhou e amou. E quando amou, e todo mundo ficou admirado com a beleza de Esther, o comportamento dela, é bem provável pelo comportamento também, pela postura dela, o que é que ele fez? Não vou deixar escapar não, traz logo a coroa aqui, bora, rápido. Trouxeram a coroa. Ele falou assim: toma, Esther, não vou procurar mais em lugar nenhum, achei, é você é a nova. Quebrando todos os protocolos que se esperavam pela escolha da nova rainha. Sabe o que Deus pode fazer conosco, irmão? Quebrar todos os protocolos e nos abençoar de uma maneira surpreendente. Glória a Deus. Deus não precisa de protocolo ou de regras para fazer e operar na sua vida. Quando Ele decide, Ele faz e ponto final. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Esther, pronto, coroada, rainha de todas as 127 províncias. Louvado seja o nome do Senhor. E colocou na sua cabeça no lugar de Vasti. Então, o rei fez um grande banquete a todos os príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Esther. E diminuiu os tributos das províncias e deu presente segundo a generosidade do rei. Ô irmão, o Assuero fez uma coisa aqui que ele nunca tinha feito no seu reinado. Olha o que ele fez, olha a empolgação de um homem que amou. Entende como o homem ama? Quando o homem está amando, olha só por Deus. Ele diminuiu os impostos, irmão, de todas as províncias e falou o seguinte, e fez um outro banquete. Olha o nome do banquete, banquete de Esther. E aí, você vê aí. E além disso, deu presentes segundo a generosidade do rei. Saiu distribuindo presente para todo mundo. Mas é uma coisa boba, é um homem apaixonado. Ele faz coisas que depois ele mesmo vai falar assim: não acredito que eu fiz isso. Como que pude fazer isso? O Assuero é um desses. Abaixou o imposto, só vão abaixar a conta, por exemplo, conta de luz vai baixar, conta de água vai baixar.
Acho que o governo atual tinha que dar uma olhada no livro de Esther, né? Para ver se empolga com a Assuero, né? Pelo amor de Deus. Mas isso aí está sendo gravado aí. Mas tudo bem. Se tem nomes. Aí diminui os impostos das províncias, ele é uma 127 províncias, e agora faz uma festa, e agora dá presente à vontade. E bota o nome de banquete da Esther. Olha, uma menina que era órfã já tem um banquete no reino de 127. Deus faz assim, irmão. Quando ele levanta, ele faz mesmo e pronto, final. E reuniu-se a segunda vez as virgens de Mardoqueu estava sentada à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther obedecia a Mardoqueu como quando o criara. Esther não, depois que assumiu o trono, mesmo assim ela não falou para ninguém. Por quê? Porque uma ordem dada de Mardoqueu a ela não descumpria até receber a segunda ordem. Se eu fosse chamar Esther também, eu poderia chamar até de um soldado. Então o soldado fala assim: olha, ficamos ou fazemos até a segunda ordem. E pode cair chuva, canivete, fogo, e o soldado vai cumprir aquela ordem até receber a segunda ordem. Se não receber a segunda ordem, vai ficar na primeira ordem. Então Esther obedecia a Mardoqueu e não falou, mesmo assumindo o trono. Só que lembra que Mardoqueu ia toda vez na porta lá das mulheres? Mardoqueu foi um dia, verso 21, para nós corremos para encerrar. Naqueles dias assentou-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram a procurar atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Esther. Então Esther contou ao rei, em nome do Mardoqueu, e houve investigação, e descobriu-se que isso era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Parecia bobagem o rei, agora Mardoqueu está na porta do templo, na porta da casa das mulheres. Né? Já foi escolhida mesmo, a menina já casou, já é adulta, já não tem mais responsabilidade nenhuma, agora é com Assuero, ele poderia ficar na casa dele. Mas o homem que assume a responsabilidade, ele acompanha. Mesmo assim, o irmão José Brito, o presidente José Brito, ele ia lá todo dia e sentava lá na porta. Aí no dia que ele está sentado na porta, irmão Márcio, aí veio uma conversinha desse Habitat e Teres. Não sei o que ele conversa, mas vamos supor. Rapaz, esse Assuero aí é meio mulherengo, né? Você viu? Abaixou imposto, diminuiu não sei o quê, vamos armar contra ele, vamos matar ele. E Mardoqueu está sentado na porta onde ele estava acostumado a ir. E ele ficou sabendo. Irmãos, os planos do diabo, se você e eu estivermos no centro da vontade de Deus e aonde Deus quer, Deus revela a nós. Verdade, Jesus. Não é assim, irmão? Deus revela. Se eu estou bem com Deus, estou no centro da vontade de Deus, e se Satanás está projetando ou arquitetando, trazendo uma armadilha contra a minha família, contra a minha vida, Deus revela. Agora o Assuero também fazia parte da família de Mardoqueu. Aí ficou sabendo, por exemplo, Zé Brito. Estão armando cilada. Meu Deus, não sei se ele era fofoqueiro, mas tudo bem. Ele ficou sabendo, não sei.
Aí ficou sabendo o que ele fez? Esther, 5 minutinhos de prosa. O quê? Ó, tem 2 caras aí que tá, o Abitar, o Bigtan e o Teres, estão planejando matar o teu marido. Meu Deus do céu, cuidado. Como foi isso? Ó, foi X, W, Y. Eu acredito que o Mardoqueu não ficou, sabe, vigia. Não, deu nome aos bois. Porque já que é para falar, já fala logo. Não tem aquele negócio, sabe, irmão Antônio? Não, cuidado, hein, irmão Antônio? Estou falando de você. Quem? Estou falando. Se você sabe, então dê nome aos bois. Pronto, acabou. Já resolveu logo o que tem que resolver. Aí agora falou, Mardoqueu passou tudo que tinha. E Esther, claro que acreditava no tio dela, foi e falou assim: não, peraí, eu preciso avisar para o Assuero, para o rei. Foi, chegou na presença do Assuero e falou: ó, tem gente tramando contra a tua vida aí. Satanás aí está querendo tirar a sua vida aí. O Assuero falou assim: opa, peraí, quem são os nomes desses diabos aí? Bigtan e Teres, 2 demônios que tiraram a vida dele. Falou: então, peraí. Assuero foi e falou assim: o que a Bíblia diz? Não, que o Assuero abriu uma investigação. Vamos investigar se isso é verdade mesmo. Porque se isso fosse mentira, Esther e Mardoqueu ia perder a vida. Investigar, pum, acharam. Que era verdade o que eu estava falando. Aí o que fizeram com esse Bigtan e esse Teres? Morte. Enforcaram eles em praça pública e eles foram mortos. Só que, pelo que o Mardoqueu fez, acredito eu, não pensando no rei Assuero, mas na sua sobrinha, sua filha adotiva, entendeu? Fez com que isso fosse registrado no livro das crônicas do rei. Era um livro que estava o episódio acontecendo e era sempre registrado pelos escribas. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Opa, Mardoqueu falou do plano de Bigtan e Teres, e foi por Mardoqueu. Pronto. Isso daí já é o suficiente para nós irmos para o 3º capítulo. Glória a Deus. Esse feito de Mardoqueu, irmão, vou dizer uma coisa para os irmãos: esse feito de Mardoqueu ter revelado essa armadilha de tirar a vida do Assuero, livrou toda a nação de Israel. Os planos do diabo que Deus te revela não vai livrar somente você, mas toda a tua casa. Glória a Jesus, aleluia. Isso é profundo demais, irmão. Verdade. Tinha um decreto, ia baixar um decreto que ia matar todos os judeus. Mas aí o rei foi aonde? Nas crônicas, e viu que Mardoqueu tinha feito isso, e Mardoqueu era um judeu. Então Mardoqueu fez porque era certo. Lá na frente livrou toda a nação de Israel. Irmão, o que é certo, Deus vai te revelar. Se for armadilha, Satanás, Deus vai te revelar, em nome de Jesus Cristo. Não sei se é por revelação de sonho, não sei se Deus vai levantar alguém, não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, que está escrito na palavra de Deus: e nada fica oculto a não ser revelado aos seus pequeninos, como a Bíblia diz. Amém? Vamos para casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e se Deus assim nos permitir, terça-feira que vem. Sim. O nome dela era o quê? Radassa, né? Radassa. Radassa, né? Isso. Radassa era uma mulher que soldava na lama. Não entendi. Diz que era o nome de uma mulher que soldava na Sim, lama. sim. Diz que tinha que amassar ela porque eles faziam um perfume com ela. Exatamente. Se pegasse ela assim, só pegada mesmo assim, Não tinha jeito nenhum. A radassa era como se fosse uma bosque, né? Ela crescia mais ou menos de 1,20 m, mais ou menos, e ela era uma planta bem verdinha e com as flores vermelhas. Então o nome radassa significa mirta ou murta. Esse é o nome original. Então essa daí, quando amassada, quando ia fazer uma especiaria, ele usava muito para perfume e repelente. Entendeu? Então usava muito para repelente, espantar. O nome de Esther, irmãos, os irmãos não sabem o nome de Esther, o que significa, né? Pelo amor de Deus, irmão. Esther
Esther, estar, estrela. Então, o nome da Esther significa estrela, tá bom? Então, ainda bem que o irmão lembrou. Então, Hadassah era o nome original da sua origem, da sua cultura, que significa Nurta, né? Ou Mirta, ou Mirto, tanto faz. E Esther era o nome que ela recebeu dos persas, dos medos e persas, ou seja, do reino do Assuero. Tá bom? Então, se trata da mesma pessoa, com dois nomes, mas com a única fé. Tá bom? Vamos lá, né? Jesus.